E esses grupos extremistas do Michigan, hein? Dá para levar a sério as histórias sobre eles? Você está no 200 Segundos, um programa de 200 segundos para a gente contar a melhor história do dia. Vocês já devem ter reparado que, como princípio, a gente evita dar furo. Quer dizer, a gente até acaba dando um furo ou outro porque a gente conta coisas que a imprensa não conta. Então, num certo sentido, a gente acaba passando muita notícia em primeira mão por aqui. Mas o que não é do nosso perfil é sair publicando uma coisa que acabou de acontecer nesse sentido de furo. E tem alguns motivos aí. O primeiro é que a gente não é um podcast de news, tá? E mesmo que fosse, seria como ler o jornal impresso. O pseudo-furo só é anunciado no dia seguinte ou horas depois, porque o tempo passa até você se surpreender com alguma coisa, depois tem que gravar, editar, colocar no ar. Nessa altura a novidade já era e a gente ia basicamente bancar o tonto. Tem uma novidade para vocês. Não tem. Tem podcast de news? Tem. O Saindo da Bolha é ou vai ser? Não. Segundo ponto, e esse é realmente importante, é que com a necessidade dos veículos em geral ficarem se entupindo de pauta, principalmente para falar que foi o primeirão na internet a falar sobre isso, o que acaba saindo de furo, como é que eu posso dizer, melado, é uma enormidade. Furo que você fala, ué, e daí? Que furo é esse? Que nem, sei lá, Caetano Veloso estacionou o carro em Botafogo, nessas coisas, daí para baixo. E daí, então, o que principalmente acontece é muito furo também de notícia errada. E aí é que tá. Imagina que o cara tá lá, o jornalista fica sabendo que teve um tiroteio, sei lá onde, vamos dizer. E onde é que ele vai pegar essa notícia em primeira mão de verdade? Se o cara fosse sério, vamos dizer, ele ia procurar nas notícias locais, tá? Sei lá, no site do Miami Herald, se fosse em Miami, por exemplo. Mas a gente sabe que não é isso. O jornalista, principalmente brasileiro, está lá sentadinho de frente com a CNN, né, ligada lá, e quando dá um breaking news lá na CNN, vai lá dar o breaking news aqui. Só que isso não serve para nada. Isso não é jornalismo, isso é tradutor e intérprete. O problema é que depois que ele já publicou, e ele publicou no estalo, assim como a CNN publicou no estalo, já era, já está no ar, certo? E a gente sabe como é difícil ouvir um errei numa rede de notícias. Eu estou aqui pensando alto junto com vocês porque, mais uma vez, e essa semana, a imprensa americana fez o mesmo. E a brasileira, como sempre, foi atrás de novo e depois que visto a besteira, sai assoviando, tá? Na americana não, eles deram uma esticada a mais ainda. Mas o assunto é muito, muito, muito sério para ser uma coisa assim que se possa largar para trás. Durante essa semana, 13 pessoas foram presas por estar planejando o sequestro da governadora de Michigan, a Gretchen Whitmer. Boom, Whitmer é democrata, é crítica do Trump, logo é, óbvio, culpa do Trump. Um analista do Washington Post, o Greg Miller, chegou a twittar o absurdo dizendo que essa tentativa de sequestro foi resultado de um tweet do Trump em abril desse ano, tá? Que ele falou, libertem Michigan. Então, como se tivesse sido um chamado para que isso acontecesse. O que não se fala é que o Greg Miller, esse cara aí, além de ser um militante, está com um livro lançado sobre o caso da Ucrânia, em que ele continua insistindo na narrativa de que o Trump obstruiu a justiça naquela ocasião do impeachment, lembra, né? Então, esse é o nível de analista que a mídia nos disponibiliza para nos, aspas, informar. Mas o que a imprensa menos falou ainda, na verdade não falou nadinha, é que a governadora Whitmer é uma das governadoras democratas mais radicais em relação às políticas de combate ao coronavírus chinês, em termos de fechamento do Estado e fechamento da economia local. E essa batalha já tem sido antiga e muitos moradores da região têm reclamado muito. Aliás, daí saiu a história do Trump tweetar que libertem o Michigan. Semanas atrás, 2 ou 3 semanas, a governadora mais uma vez tentou apertar o parafuso das restrições, só que sua decisão foi contestada na Suprema Corte do Michigan, que considerou suas medidas inconstitucionais. O que ela fez? Ela deu uma banana e disse que ia fazer de outro jeito. Ou seja, é um claro caso de desobediência ao Poder Judiciário e sim, portanto, ela é realmente autoritária. E isso enfureceu ainda mais parte da população que já está tratando ela meio como tirana. Pois bem, acrescente uma coisa aí que a imprensa também não te contou. A governadora já estava carecaça de saber que
Há meses um grupo de malucos estava a fim de sequestrá-la, tá? O FBI não só já estava acompanhando o caso fazia tempo, como já tinha infiltrado no grupo, estava tudo sob controle. Ou seja, quando a gente recebeu a notícia que o FBI prendeu 13 pessoas que conspiravam para aquilo, que seria de fato realmente um ato terrorista, a coisa já estava sob controle de velho, tá? Eles estavam só esperando o momento certo para fazer uma boa acusação, ter prova legal. De fato, 6 dos 13 presos vão ser processados no nível federal e muito provavelmente vão pegar prisão perpétua. Quer dizer então que a agência federal já está acompanhando? Sim. O Trump provocou essas pessoas, mas a coisa já vinha sendo acompanhada do nível federal? Pois é, acho que esse pessoal acha que a gente é tonto, né? O Trump ativaria uma célula terrorista para depois o FBI prender? Acho que não. Mas não acaba aí, tá, gente? A mídia, de maneira geral, tentou tratar a coisa como se fosse um grupo de supremacistas brancos pró-Trump. Não é verdade. Um dos líderes das facções, tá? Eram 2 grupos, não só um, recentemente postou um vídeo nas redes sociais atacando o Trump como colocando uma bandeira anarquista no fundo. Que diabo de extremista de direita é esse, né? Pois é, nada como um dia após o outro. O ciclo de notícias solta bomba, ataca a influência de Trump nesses grupos e no final, não tinha notícia nenhuma. As agências federais acompanham malucos de todos os tipos, todo santo dia em território americano. Sim, de supremacista branco, de fato, eles existem. Há negros antissemitas, de anarquistas, há pessoas que não aceitam o poder do governo americano de forma nenhuma, mesmo não sendo anarquista. Pró isso, pró aquilo, contra isso, contra aquilo, de tudo quanto é tonalidade. Malucos, tá? Tem muito maluco. Maluco nesse mundo não falta, mas, vamos ser francos, convenhamos, mais maluco hoje em dia é quem está acreditando nos furos da grande imprensa mundial. É isso aí, pessoal. Quem quiser conhecer mais notícias e coisas diferentes, entra lá no nosso canal do Telegram, bit.ly/Telegram-bolha. Ou então entra lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow this podcast. Um abraço. 200 segundos.